Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E a verdade dentro do nosso mercado é que todo mundo quer crescer. A gente quer ter mais colaborador, a gente quer faturar mais, a gente quer ter mais cliente e a gente quer botar mais dinheiro no bolso. Mas a grande verdade, para além de tudo isso, para além das partes boas, é que o momento do crescimento pode ser muito delicado. É quando a gente vê a cultura se desestruturando, o desgaste da equipe, a estrutura organizacional que já não funciona mais, a gente precisa de mais braços e muitas vezes essa necessidade vem antes do caixa. Então, crescer dói. E para falar disso, a gente trouxe alguém que está no meio do olho do furacão, Márcio Shiromatsu, sócio do Shiroma em São Paulo. Márcio, muito bem-vindo. Muito obrigado, Rê. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer compartilhar essas dores. Sim, não, e é muito legal. Eu estava aqui falando antes de começar para você que mais do que a gente trazer só solução, é muito legal. Eu acredito muito na gente também compartilhar as dores, né? Compartilhar do auge desse momento de crescimento para quem ainda não deu esse start ou para quem está querendo dar esse próximo passo, conseguir se antecipar para um monte de coisa, né? Acho que se você tivesse ouvido talvez esse episódio que a gente vai gravar hoje, isso poderia ter te ajudado. Então, é muito legal não só a gente falar das nossas vitórias, mas também falar dos momentos delicados. Então, antes da gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória até hoje. Tá legal. A memória que eu tenho de infância com comida é muito a minha avó. Minha avó é uma boa cozinheira. Hoje em dia já não cozinha mais. Mas eu lembro muito do feijão que ela fazia, né? Feijão de vó é outra história. Pois é. E era feijão, óleo, alho só, né? E eu comia com gohan, né? Com arroz japonês, comia baldes, assim. E eu acho que diz muito... Na época eu não tinha essa noção, mas diz muito até pela culinária italiana, assim, que é muito isso. Poucos ingredientes, simplicidade, técnica, né? Então... Eu me lembro do feijão e lembro muito... Minha avó, ela mora em Tupã. Dá umas 6, 7 horas de São Paulo. E ela, toda vez que a gente ia visitar ela, entregava um bentô assim, para a família, né? Uma caixinha com comida. A gente, durante a viagem, a gente parava e comia as coisas e vinha tudo bonitinho. O onigiri, o bifinho e tal. E eu acho que, no fundo, é isso. É o sentimento, né, que gera. Sim. Mas, enfim, na minha adolescência e infância, eu não cresci com... Nada a ver com gastronomia. Eu só comia muito, é isso que eu lembro. Gostava de demais, comer. assim. E fui fazer administração. Trabalhei 10 anos com finanças. Inclusive, eu estudei com a Simone, do Jojo. Ah, que legal. Estudamos, trabalhamos juntos e abrimos uma empresa de finanças juntos. Tá. Então, a gente viveu essa mesma história. E aí, também sou sócio do Jojo, né? Do Jojo Ramen, ela... fundadora, operadora, eu só sou sócio, mas a gente viveu momentos parecidos. Foi mais ou menos nessa época, depois de 10 anos trabalhando. Já estava interessado em gastronomia, procurando uma escola para fazer. O primeiro ímpeto foi cozinhar. Sim, eu gostava de cozinhar. Tá. Né? Eu gostava de cozinhar, gostava de comer. E o interesse começou a crescer. Não estava gostando tanto da parte administrativa, financeira, e já estava decidido para mudança. E aí eu fui morar em Toronto, no Canadá, com a minha esposa. E aí foi meio que o pontapé, assim, também para mudar de carreira. Aí lá eu comecei eu estudei, fiz um college lá, George Brown, né? Fiz um ano, chef training, e comecei a trabalhar em restaurante. Tá. Aí eu fiquei 6 anos lá, trabalhando.
E o primeiro restaurante que eu trabalhei era um restaurante que tinha uma pasta muito boa, assim. Era fenomenal. É de um lugar que eles não faziam, né? É um lugar que existe hoje, chama Família Baldassari. Tá. Lá de Toronto, que foi um negócio, né? A pessoa do Leandro lá me inspirou muito. Então, desde esse meu primeiro contato com gastronomia, eu fui visitar ele, conversei e eu já meio que botei na minha cabeça assim um pequeno objetivo assim no futuro, assim, quando eu voltar, né? A ideia sempre foi voltar pro Brasil, para São Paulo. Vou abrir um pastifício restaurante. Tá. Aí eu deixei assim na minha mente e fui fazendo, né? Fui trabalhando porque eu sabia que com o que eu conhecia naquela época eu não tinha nem chance de fazer nada. Então eu tenho que me dedicar aqui. Então eu me aprofundei, me especializei em pasta lá, né? E fui tocando e as coisas foram meio que se ajeitando, né? Quando a gente voltou, que foi 2018, a Simone, minha sócia, a gente estava procurando para o Jojo uma segunda unidade. E aí eu participei todo esse processo, né? De obra, de projeto, parte financeira, procurar ponto, que é o Jojo lá da Vila Mariana hoje, que é parte de produção também fica lá. E aí foi ótimo para mim ter essa experiência. E ver aí, na prática a estruturação, né, do zero. Sim, todos os problemas que pode dar a obra, tudo Um pouquinho, que tem né? que ser feito. Exato. E aí um pouquinho antes da pandemia, foi 2019, final de 2019, eu falei, agora a gente tinha inaugurado, né, a segunda unidade, eu falei, agora eu vou atrás do meu objetivo, comecei a procurar ponto. E aí veio a pandemia. Aí não tive sorte que eu não tinha feito nenhum compromisso, nada, né, de aluguel. E aí eu tenho um espaço muito bom em casa, comecei a fazer massa em casa, 2020 mesmo, logo no começo da pandemia. E assim que surgiu o Chiroma. Né? Tá. Então eu fazia massa, fazia molhos. É muito parecido com o que a gente faz hoje no delivery. Tá. E entregava todo sábado. Né? E foi o MVP do Chiroma. Exatamente, foi na é pandemia, isso que eu ia falar. né? Assim, foi ruim, né, a pandemia, mas assim, como negócio foi ótimo, porque eu pude testar um monte de coisa, que as pessoas gostam, o método de fazer. A produção eu já conhecia, né, porque eu já produzia. Mas foi ótimo de ver interesse e assim testei, né? No ano de 2020 foi isso, foi um teste com sucesso, né? E aí vocês abriram em 21? 21. O restaurante a gente abriu em agosto de 2021. Tá. Então no final de 2020 eu me juntei com a Bia e Joy, sócios nossos, né? No final de 2020 a gente fez uma vivência, assim, a gente ficou uma semana cozinhando juntos para ver, né, como rolava, deu super certo. E aí, na verdade, no 2021 a gente mudou para uma Dark Kitchen e a gente quadruplicou a produção, né, aumentou o volume. E agosto de 2020 a gente abriu o Chiroma. Tá. E da sua experiência com finanças, tudo que você vivenciou, você conseguiu aplicar de verdade no negócio? Não, de jeito nenhum. É assim, tem uma questão pessoal que eu sou um pouco teimoso, assim. Talvez muito teimoso. E eu gosto de ver, assim, de aprender vendo a necessidade, assim. É uma coisa muito minha, assim, aprender a fazer massa, eu estudava, ia atrás, mas eu testava muito. E aí eu aprendia, tipo, isso aqui tem que fazer assim, porque eu testei e vi acontecer. Então, eu falava, vamos ajustar assim, vamos ajustar, né, desse jeito. Então, eu sou assim e acho que isso traz um pouco de mais vivência, assim, de mais problemas até, mas acho que quando a gente implanta alguma solução e vai atrás ou desenvolve, eu acho que eu sei exatamente por que está lá, por que a gente está fazendo aquilo, assim, para mim faz mais sentido, né? Eu acho que a administração se aprende, é uma coisa muito ampla, assim, Sim. Né? E aí a gente até brinca, né, na faculdade, que a gente aprende um monte de coisa, mas assim, às vezes abrir uma empresa a gente não sabe, Sim. sabe? Coisas simples, assim. E acho que foi É a faculdade de gastronomia que a gente não sabe fazer uma ficha técnica. Então, claro, né? Acho que assim, eu tinha um senso, né? Então, no começo do Chiroma, é tudo muito pequeno, né? Como qualquer negócio inicial, você faz tudo, né? Tá envolvido em tudo, tá todo mundo junto. E você não tem um administrativo. A gente não tinha uma pessoa administrativa no comecinho. Então, a gente não tinha ficha técnica para todas as coisas. Mas, assim, eu tenho uma noção
quanto deve ser mais ou menos o CMV. Então, a gente calcula, assim, né, sobre as principais coisas, faz uma ficha técnica meio na cabeça. E o comecinho foi assim. Eu fiz muito isso também. Minha mãe, que era minha sócia, queria me matar. E aí o pior de tudo é que quando eu fazia a ficha técnica certa, do jeito que tem que ser, eu estava quase certa, era muito próximo. Exato, mas isso é um puta problema, né? Porque a gente se acomoda nisso, e aí por isso que eu te fiz a pergunta, porque normalmente quando a gente é bom em alguma coisa burocrática, e aí você se encantou pela cozinha, ou cozinhar é muito mais legal do que fazer número, né? Aí eu só fiz essa pergunta pra gente ter certeza que essa métrica se repete. Sim. E aí, como é que foi o processo? Depois você abriu a primeira casa, grande sucesso, fila, não sei o quê, bababá. A primeira expansão foi aumentar o horário, né? Isso. A gente ficou um bom tempo. A gente abria só o almoço e um dia à noite. Né? E a gente ficou um bom tempo assim, foram 2 anos. Na verdade, essa expansão para o turno noturno completo foi o final do ano passado, em setembro. Tá. Né? E essa foi a primeira expansão maior. E aí, assim, isso já trouxe algumas coisas, porque a gente começou o horário noturno, a gente já viu assim, a gente tinha uma área de produção ali. E área de câmara fria, estoque. Falou, com o volume a gente não vai conseguir ficar mais lá, a produção. Né? Então, a gente foi ver um lugar para alugar, para transferir a produção. Né? E aí, a produção em outro lugar. Aí já começou a gerar um monte de outros problemas logísticos. Começa a doer, né? Sim, com certeza. Acho que o primeiro problema assim, que a gente sentiu muito foi logística, né? Logística, não só a logística física de transportar, mas a logística assim, tem que estar muito certinho o planejamento, a projeção de vendas, o planejamento de produção, para não ficar indo e voltando várias vezes. Exatamente. Sim. Então, essa foi a primeira coisa, eu acho. E aí começou a aumentar o número de pessoas, né? Então, acho que a primeira, a gente tinha umas 20 pessoas, a gente foi para 30 pessoas. E aí começa... Aí o outro problema que está relacionado a isso é a comunicação também. Né? Então, é muito fácil, você estar no mesmo local ali, você tem algum problema, você já fala com a pessoa direto. Né? E aí você está em 2 lugares diferentes, a comunicação já não é a mesma. Então, a gente já percebeu... Desde o começo isso. E a comunicação ainda, eu acho que é o nosso principal problema ainda hoje, para falar a verdade. Porque aí, quando que veio a Adele? Só para a galera que está ouvindo entender a linha do tempo? A gente foi para o horário noturno em setembro do ano passado e a Adele abriu agora em final de março. Tá. Então foram esses meses que a gente mais que dobrou a equipe. A gente foi de 20 para 45. Tá, de 20 para 45 é um pulo... bastante razoável, né? Sim. Em menos de um ano. E vocês têm algum outro tipo de serviço? Catering? Não, a gente faz... não sei se pode se chamar de catering, mas a gente chama de home em casa. Então, a gente meio que traz o restaurante para a casa da pessoa. Isso não é uma coisa que a gente faz sempre, mas é um produto que a gente tem. Aí, quando tem um cliente interessado, a gente faz esse serviço. Tá. A gente fez alguns eventos esse ano. Mas e que é um outro bicho completamente... É outro negócio, né? É outra história completamente diferente. Foi uma coisa que a gente entendeu esse ano. Que a gente fez bastante evento. Eu acho que foram bons os eventos. É um baita aprendizado, mas é um baita trabalho. Sim. É outra forma de fazer o negócio, né? E muitas vezes acaba tirando um pouco do nosso foco no real negócio, né? E divide a atenção. Então, tem que pensar muito bem o que fazer e como fazer. Isso é um ponto muito crítico, né? Especialmente no momento da expansão, é entender o que a gente vai fazer. Né? O que a gente é bom, como a gente quer posicionar a marca e se, eventualmente, a parte de catering, de serviço em casa for importante, eu preciso ter um braço para isso que não enfraqueça o meu braço principal do dia a dia. Né? E é bastante complexo. Mas eu queria que você contasse, assim, a hora que vocês estão numa expansão, né, bastante importante. Assim, vamos falar só de número de colaboradores, mais que dobrar o número de colaboradores no último ano. O lugar da Adele é a cozinha de produção ou você tem esses 3 pontos? A gente dividiu a produção. Então, parte de pães e massa a gente faz na Adele, parte de quente a gente faz no Shiroma. Tá, então você tá só com os 2 pontos, ufa. Sim. Eu achei que tinha um terceiro, aí é coisa demais, né? Mas
E aí, dentro desse cenário, assim, você me falou até no começo que a gente está exatamente no meio disso. Sim. Quais são as maiores dores, assim, onde você entendeu que começa a incomodar? Primeira coisa foi comunicação, né, que você falou. Assim, a gente, só para contextualizar, quando a gente abriu, a gente ficou 2 anos funcionando almoço e uma noite. Então, e era um time, né, era o mesmo time sempre, né? Não tinha dois times, 3 times, e a gente estava sempre junto. E era uma convivência muito... Era boa a convivência, né? Você conhece todo mundo, você fala com todo mundo. Inclusive, a gente lembra um pouco nostalgicamente, assim, né? Porque a gente teve uma época que a gente abria sexta-noite, e aí sábado a gente fazia o serviço do sábado, e terminava o serviço, todo mundo ficava junto ali, fazia uma festa, né? Tocava uma música e tal, e era um momento meio que de relaxar, assim, né? Sim. Hoje não tem mais como fazer, né? E acho que naquela época, claro, sempre tínhamos problemas, mas era muito mais fácil, a cultura estava mais ali, né? Comunicar era mais fácil, o problema você já resolvia na hora, então teve essa época. E aí, agora, olhando de agora, o que aconteceu? A gente ter que aumentar a equipe tão rápido assim, acho que uma das coisas principais que eu senti foi a cultura, né? Que a gente tinha. E aí você tendo 2 pontos físicos separados, apesar de ser perto, e vários times e várias pessoas novas, nitidamente a cultura meio que deu uma diluída, assim, né? E a gente sentiu bastante isso e agora a gente está tentando retomar isso. Então, estabelecer melhores controles para a gente conseguir organizar melhor, mas nós 3 sócios estarem mais próximos um pouco dos líderes, principalmente, né? Mas também do time. Então, voltar um pouquinho, se aproximar um pouco mais, assim, né? E a cultura, você sente... Porque vou falar por mim, assim, a hora que a gente é pequenininho, você está ali todo dia, então você está respirando a cultura e implantando ali em todo mundo, em todas as nossas ações o tempo todo. A hora que você cresce, você, obviamente, tem mais gente, você acaba tendo necessidade de outras linhas hierárquicas, né? E até para crescer saudável, então, para não criar hiatos que são muito comuns, assim. Então, você tem o sócio e a operação. Você não cria essas linhas intermediárias de gerentes que vão sustentar tudo isso. Então, e esse é um processo de criação que acaba sendo um pouco mais longo. Mas para a cultura, o que eu aprendi, que eu vi que é muito eficiente, é começar a documentar algumas coisas. Então, que é criar não só aqueles manuais de dia a dia, mas também, quem a gente é. Porque quando a gente está ali todo dia e a gente consegue dizer o tempo todo, é muito mais fácil. A hora que a gente começa a precisar de multiplicadores, quando a gente tem um guia, tem um manual, a coisa acaba também ficando, não vou dizer mais fácil, porque continua desafiadora, mas começa a ficar um pouco mais concreto. Você sente isso? Com certeza, com certeza. O manual a gente fez agora. 2 meses que a gente finalizou. Mais focado no atendimento, né? Mas aborda tudo isso. Mas eu acho que o primeiro foco que eu senti foi na contratação mesmo. Tá. No recrutamento, assim. A gente teve que contratar muita gente e meio que foi assim, sinceramente. Assim, precisa, deu certo, pega o cara tá passando, pega ali, vamos. Meio que isso. E aí você vê, depois de alguns meses, você vê, né? Ia Esse demorar cara um não pouco tem mais. fit com a minha cultura, né? Exato. Ia demorar um pouco mais, ia dar mais trabalho, mas acho que vale a pena perder um tempo, né? Ter um pouco mais de trabalho e selecionar pessoas que já venham com esse perfil, né? São os valores que você não ensina, né? Ou a pessoa tem match com a sua cultura, com seus valores essenciais, ou é um negócio que o cara nunca vai comprar de fato porque não é a mesma verdade dele. Sim. Não é nem melhor nem pior, é só uma questão de ser Exatamente. como é, né? Exatamente. Então, a gente deu um passo para trás e falou, não, então, agora no começo ainda pelo menos um dos sócios tem que estar presente, a gente fez um roteirinho de entrevista, sabe, para não ficar muito... jogado e a gente procura as referências, assim. Nessa época que a gente contratou muita gente, a gente nem viu muita referência. Então, a gente está contratando com mais cuidado. Legal. Né?
E aí, acho que no fundo está tudo relacionado, eu acho. Mas a gente subiu, é o que você falou, a gente teve que criar os líderes, né? E aí, muita gente a gente subiu, que eram pessoas ótimas de operação, só que não estavam, né? Não tinham nem como, não estavam preparados para os problemas de liderança, né? Para gestão. Então, isso foi uma coisa que a gente sentiu muito esse ano e o ano que vem é um foco nosso. Assim. Então, dar mais suporte para os líderes, né? Estar mais junto, mas também trazer mais ferramentas para eles, né? Formar mesmo essa galera, né? E eu acho que isso ficou bem nítido e é um ponto que a gente precisa atacar. Sim. Né? E acho que é do meu aprendizado também ponto fundamental para a gente conseguir crescer é a gente ter time, né? E tá formando time para sustentar esse crescimento, porque a gente pode entender o crescimento como assim, eu tinha uma casinha organizada, tudo fluía bem. A hora que eu vou dar um passo para crescer, eu não multiplico isso na mesma proporção que eu multiplico venda, por exemplo, né? Então, a gente vai desestruturar o que está estruturado para dar um próximo passo. O Rodrigo Testa, do Haskell, ele foi participar do Servir e ele falou uma parada muito incrível. Assim, fizeram uma pergunta para ele qual é o plano de expansão do Haskell. E aí as pessoas acharam que ele ia puxar um PPT, falar, não, vamos dominar o mundo, sabe? E a resposta dele foi, a gente não tem plano de expansão, a gente só cresce quando a gente consegue formar liderança. Maravilhoso, né? Porque é uma estrutura super sólida, mas que entende que o passo dele, falou, porque o dinheiro, ponto, etc., beleza, isso é necessidade básica, mas se eu não tenho o time formado, eu vou colocar em risco o que eu construí até aqui. Então, o primeiro passo da minha expansão é contratar mais gente, botar eles nas casas que existem, começar a formar, né, quem já estava. Então, esse cara que antes era um operacional, ele vai passar para uma linha tática. Só que eu preciso, sei lá, de 6 meses, de 1 ano para formar esse cara. Aí, quando esse cara está formado, eu falo, beleza, tem um time, né? E não é porque o time operacional você contrata 1 mês antes de abrir a casa, mas o time tático, o time ali de gerência, você precisa ter pronto, você precisa ter dentro dos valores. Então, isso também é muito interessante da gente botar na mesa aqui como aprendizado. Inclusive, o ano que vem, assim, já falou, sem chance nenhuma de pensar em expansão e nada. Agora é sentar e arrumar um pouco a casa. E aí, se for o caso, a gente nem está pensando nisso agora, mas se for o caso, pensar em mais coisas, né? Sim. Pelo menos 1 ano, acho que vai ter até ser um pouco mais, eu acho. E é legal a gente ter essa clareza, né? Falar, pô, bagunçamos o meio de campo aqui, agora a gente precisa arrumar. E aí, com essa clareza, você também consegue dizer não os consistentes. Porque vou te dizer que, assim, normalmente aparecem boas propostas quando você está nesse momento de ter que dizer não, né? Sim. Falo que é até para testar a gente, testar a nossa maturidade no rolê. E algumas coisas a gente tem que dizer um não agora para poder dizer um sim que vai entregar valor e que não vai prejudicar a marca, né? Sim. Exatamente, essa clareza... Porque aí você consegue tomar as decisões melhores, assim, né? Eu acho que, um pouco relacionado a isso, eu tinha esse objetivo de abrir um pastifício, só que eu deixei ele no futuro, naquela época, né? E, para mim, eu não sabia como eu ia chegar lá, mas sabendo que eu tinha esse objetivo, as decisões, durante a minha carreira, foram mais fáceis de decidir, de ser tomado, né? Porque eu já tinha esse objetivo lá na frente. Acho que é a mesma coisa aqui, né? Como a gente identificou o problema... Sim. A gente sabe as prioridades, a gente sabe também que se a gente abrir mais um do jeito que a gente está hoje, vai ser, né, muito pior. Então, acho que essa clareza a gente tem, ainda bem. E você sentiu alguma coisa em padrão e qualidade? Porque isso também é uma coisa muito comum, né? Agora você dobra a equipe, etc. Sim. Você não consegue treinar na mesma velocidade. Sim. Eu acho, assim, de qualidade da entrega, não. Né? No caso do Shiroma, a Bia toma conta muito bem disso, assim, né? Acho que não, ainda bem que não foi um problema isso. Mas é um ponto de atenção, né? Com certeza. Eu acho que a gente escorregou um pouco, às vezes, no tempo, né, de entrega do prato. O serviço, assim, foi uma coisa que foi mais, não gritante, mas assim, foi mais sensível. Que a gente também, né, dobrou a equipe do serviço, a gente separou, né, tinha um time muito conciso ali, a
A gente acabou separando, porque um líder ficou no Shihoma, outro foi para a Deli, então separou o time. Então, aconteceu isso. E... Enfim, eu me perdi um pouquinho. Não, mas que cria um ruído mesmo em padrão e qualidade, seja de serviço, seja de comida. É um ponto de atenção importante, né? Quando a gente está pensando em expansão. E aí, assim, uma coisa que a gente já está atuando é treinamento. Né? A gente começou agora Sempre teve treinamentos, assim, né? De vinhos, explicativos e tal. Mas agora a gente está focando um pouco mais nessa parte de cultura, de gestão, né? De também, assim, entender mais as informações do cardápio, né? Ter noção de qual é o nosso padrão de atendimento, o que você tem que falar. A gente respeita muito a identidade de cada pessoa, mas tem que ter uma unidade da casa, né? Então, isso a gente está fazendo mais. A gente destacou uma pessoa do serviço a gente chama de gerente de hospitalidade. Tá. Então, alguns dias, os principais dias, ele está no serviço para garantir a hospitalidade, mas ele prepara os treinamentos e dá os treinamentos e a gente está fazendo provas agora. A gente aplicou a primeira prova agora, ontem. Legal. Eu acredito muito nessa formação dentro de casa. Assim, acho que a gente pode buscar recursos, né, trazer gente de fora, etc. Mas o treinamento é uma coisa recorrente, né? E a história do eu quero contratar gente mais preparada não existe. Ou a gente, enquanto mercado, vai começar a se preparar para preparar as pessoas, né? E se todo mundo fizer isso, a gente tem um círculo virtuoso de formação de gente, porque eu estou treinando o cara aqui dentro, ele vai sair da minha fábrica para ir trabalhar no Shihoma, ele está mais preparado do que ele estava antes. Se você fizer o mesmo, né, o cara, além de ter capacidade de se desenvolver, ele também vai sair melhor preparado para o mercado. E aí é que a gente começa a falar de um crescimento, né? Sim, com certeza. E um outro ponto que eu ia te perguntar, até quando você estava falando, né, a primeira coisa, a gente abriu um segundo período, aí a gente precisou de uma cozinha de produção, contratar mais gente, aí você tem um custo logístico, e que o custo logístico é aquilo que você disse, né? Muitas vezes não é só combinar a entrega, é falar, puta, acabou esse negócio, não tem aqui, tem que ir lá, tem que sair alguém correndo, ou paga um Uber e vai motoboy. Então, a gente cresce o faturamento, mas a gente baixa a nossa rentabilidade, porque os nossos custos disparam. E eu gosto muito de preparar quem está no momento de expansão, que é falar, você vai mexer na sua rentabilidade, né? Então, um negócio que hoje deixa 10%, você vai ter 2 que deixam 3%, ou até vai ter um que dá prejuízo, e a rentabilidade que você tem hoje no primeiro vai sofrer um abalo, até que você se organize. É natural do negócio. Então, a rentabilidade versus fluxo de caixa para esse momento, que normalmente a gente está botando um monte de grana na frente. Queria entender se isso também aconteceu. Aconteceu tudo. Não, foi exatamente isso. E além do que você falou, tem um outro ponto que, assim, você pequeno, beleza, a gente tem uma pessoa administrativa que roda tudo, você não tem controle de tudo, mas está ali, né, sob controle. É muito mais controlável pequeno, né? Aí, uma vez que você dá o pulo que a gente deu, já não dá para ter. Então, você tem que aumentar a parte administrativa também. E aí, isso aí também já gera, né, um aumento do custo. Seu custo na hora fixo ali. engorda, né? Então, e aí você tem que tomar uma decisão, né? Porque você tem a necessidade. Não adianta também você ficar esperando achar rentabilidade para contratar, porque senão você não vai conseguir nunca achar. Sim. Né? Então, com certeza aconteceu isso ano passado. Agora que a gente está... Final do ano passado... Foi esse período mesmo. Agora que a gente está, vamos dizer, respirando. Sim. Né? Mas é importante pensar nisso, né? Para crescer, a gente precisa aumentar nosso fluxo de caixa, eu preciso saber que eu vou ter investimentos além daquele business plan, daquele novo negócio, porque o negócio atual vai ficar desfalcado. Né? Só de energia, você pega os 3 sócios, antes tinha uma energia única. Agora vocês se dividem, né? Tem outras coisas para fazer, o dobro de gente para cuidar. Sim, e muito nítido. Mas agora a gente já tem um caminho claro, a parte administrativa também. A gente tem hoje, são 3 pessoas, né? E a gente tem a gerente administrativa, tem o marketing e tem compras. E a gerente administrativa acaba pegando a parte de
pessoal, né? E a gente para o que a gente quer fazer o ano que vem, que é bastante coisa, né? Implantar o sistema realmente implantado, começar a produzir relatórios, controles para ajudar a gestão. A gente precisa liberar a gerente, então a gente vai contratar uma pessoa dedicada para RH e um estoquista. Aí tem um time um pouquinho melhor para gerar engordar isso. O time tático que vai te dar estrutura para poder trabalhar organizado, né? Isso assim, para mim é a prioridade para o ano que vem. Não a contratação, mas arrumar essa parte, né? Porque, inclusive, as pessoas da operação sentem falta desse apoio também. Sim. Né? Eu quero ter uma melhor noção de projeção de venda, né? Então, isso vem... Né? Quero vamos controlar o CMV, mas se eu não tenho nenhum relatório de vendas com consumo, com compras, né? Não tenho esse número, eu não consigo controlar direito. Sim. Então, isso a gente quer fazer muito bem. O que mais? Eu acho que da parte financeira, mas eu acho que é isso. É o que você falou, entender esse investimento que você precisa fazer, né? Desenvolver os processos e você saber que não vai chegar na hora e começar a produzir essa rentabilidade. Né? Porque as pessoas às vezes têm uma impressão que eu tenho hoje um café que me deixa 5 mil. Uhum. Então, eu vou abrir outro e aí eu vou ter 2 que me deixam 5 mil. Você pode chegar nisso, mas o que acontece é que você abre o segundo, o primeiro, ao invés de deixar 5, começa a deixar 3, 2,5, porque você não está completamente dedicado lá, ou porque você tirou uma parte da equipe, sofre uma queda de estrutura, um abalo de estrutura, né? É muito difícil você conseguir manter 100%. E o outro não começa dando 5, né? O outro começa devendo 5. Então, tem que ter um preparo ali, não só financeiro, mas emocional também, né? Sim, foi um ano difícil. Foi um ano difícil mentalmente. Sabe o que é legal também, acho, colocar que esse processo de mudança não é só também o tanto de coisa que aparece, mas você também precisa meio que mudar, se reinventar, né? Não adianta você fazer a mesma coisa que você fazia e... Você precisa evoluir, né? Às vezes você sentava numa cadeira que não vai existir mais. Sim. Ou você vai ter que ter um gerente sentado na sua cadeira e você vai ter que estar num nível muito mais estratégico, porque um negócio maior demanda mais planejamento, né? Sim, exatamente. E aí, tipo, uma coisa de comunicação que a gente estava comentando, né? Você resolvia tudo ali. Aí agora mudamos, muita coisa fica meio conversada, ou não é todo mundo que está sabendo aí. A gente viu isso. A gente está usando agora pode chamar de aplicativo, chama Slack. Sim. Né? Que usava muito o WhatsApp, agora a gente usa o Slack. E aí a paz de Cristo, quando você tira a comunicação da empresa do WhatsApp. Né? A gente tem ainda algumas coisas no WhatsApp, mas a maior parte está no Slack. E aí... Com o uso começa a fazer muito sentido, assim. E agora uma coisa que a gente tem que fazer mais, além de alimentar o Slack, que foi um problema que aconteceu. Os sócios, né? Nós somos 3. A gente meio que também teve que se separar, assim. Cada um faz uma coisa, porque não dá para fazer todo mundo junto. Sim. E aí acabou que, além disso, a gente começou a não se alinhar tanto quanto a gente era alinhado. Então... usar esse sistema de comunicação para a informação de cada um e para ter o alinhamento entre os sócios, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mais. E começar a trazer uma outra rotina, né? Então, reunião de sócios de 15 em 15 dias tem que ser uma coisa sagrada, sei lá, toda segunda-feira à tarde, ou uma sim, uma não, a gente vai sentar, a gente vai se alinhar, a gente vai trocar o que está acontecendo em todas as unidades. Isso, E as grandes decisões não acontecem mais no dia a dia, porque a gente não está se encontrando no dia a dia, né? Exato. E aí demonstra também desalinhamento, porque, por exemplo, você tomou uma decisão, aí alguém do time fala, e é sobre isso aqui? Eu falo, não estou sabendo, né? Sim. Aí, vira filho de pai separado, né? A equipe fica com essa sensação. Exato. Então, acho que a gente percebeu que a gente tem que usar o Slack, por exemplo, para se informar, como se fosse um jornal, assim, também, sabe? Então, vou acordar... Eu não tinha muito essa noção, agora...
Eu tenho mais. Vou ler tudo, pelo menos eu estou sabendo. Então, se alguém perguntar, eu sei que foi decidido ali, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente está mudando e acho que vai ser essencial. E é legal, mesmo que você não concorde com aquilo, você não vai sair cuspindo marimbondo. Você vai falar, putz, tá, aconteceu um negócio aqui que eu não concordo, vou chamar meus sócios, a gente vai se alinhar e a gente vai junto levar uma solução para isso, né? Sim, sim. Muito legal. Aproveitando esse tema, vou aproveitar e chamar a galera para o clube. A gente lançou o Clube Foodness, que é uma plataforma de assinatura, que na verdade é um clube de conteúdo e conexão para você se relacionar com donos e empresários do segmento de alimentos e bebidas. A gente tem 3 categorias, você escolhe qual é o núcleo que você quer fazer parte e além de todo o material que a gente produz, a gente traz várias conversas ricas e vários materiais testados na prática para você poder aplicar no seu negócio. E eu acho que o mais legal de tudo isso é a gente abrir a conversa, né? A gente estava falando isso antes de começar, da gente poder entrar ali no aplicativo e falar, putz, a dor que eu estou aqui, eu posso perguntar para um outro gestor que ferramenta ele está usando ou se ele tem uma solução de um fornecedor e a gente está ali o tempo todo trocando e trazendo soluções de gente que faz o mesmo que a gente todos os dias. Sim, não, é ótimo, é uma coisa que eu sinto muita falta, né? E às vezes é uma coisinha pequena que te ajuda muito, né? Sim. Eu não lembro quem me passou essa informação, só para dar um exemplo. A gente faz muita reunião, né? Faz reunião de liderança toda semana e às vezes ficava meio jogado. Às vezes tinha, às vezes não tinha uma pessoa que anotava e deixava tudo certinho, né? E aí me indicaram um aplicativo chamado Fireflies, né? Que ele só grava e ele transcreve e já cria uma ata. Cria uma ata bonitinha, assim, você consegue pesquisar. Isso já facilitou muito assim o controle e consultas também, né, de coisas que a gente combinou. Às vezes dicas pequenas ajudam bastante o dia a dia, né? Sim, e mesmo você poder trocar. Fala, gente, tô aqui no processo de expansão e contratei muito rápido, tô com problema. Alguém já passou por isso? Só de você poder ouvir uma pessoa e dificilmente vai ser uma solução mágica, né? Mas vai ser uma experiência de uma pessoa que viveu aquilo e vai te falar, putz, se antecipa nisso aqui, ó, porque isso também vira um problema. A gente já tinha, né, um clube de assinatura e a gente entendeu que a gente precisava de mais robustez, aí a gente transformou isso no clube, que é justamente para a gente poder não só ter toda essa troca, mas também para promover encontros e conversas mais segmentadas dentro das necessidades de quem está ali trocando com a gente. Legal. Então, para quem ainda não está, Márcio está no clube, mas quem ainda não está, fica o convite. E a história do trabalho com os sócios, né, que você estava falando, eu acho que isso é um ponto de um aprendizado absurdo de criar essas novas rotinas, né? A gente tá que nem você ser pai de criança pequena e você vira pai de adolescente. São necessidades completamente diferentes, as regras têm que ser diferentes, o alinhamento entre os pais é mais importante ainda, porque se um fala sim, o outro fala não, o adolescente já vê uma brecha e abusa disso. Então, esse ritual também para vocês vem sendo cada vez mais necessário, certo? Sim, necessário e é um aprendizado mesmo, assim, né? A gente... Como eu disse, a gente teve que se separar fisicamente e em funções, né, muito separadas. Então, a gente fazia muito junto, decidia muito junto. A gente foi obrigado a fazer, porque senão a gente não consegue fazer o negócio andar. Então, a gente separou assim. Eu acho que a gente foi muito por um lado, assim. Então, cada um está fazendo o seu e focamos assim, no que cada um estava fazendo, né? E a gente está sentindo que tem que ter uma... nunca vai ser igual como era antes, mas tem que ter essa volta para se alinhar, né? Eu acho que uma questão desafiadora são o próprio relacionamento também, né? Somos pessoas diferentes, né? Então, eu acho que muitas das diferenças traz muita riqueza para o negócio, né? Mas acho que entender... Estou falando da minha parte também, entender como gerenciar, como absorver essas diferenças, como ajustar, né? Eu acho que isso é um baita desafio. Porque uma coisa é uma amizade ou uma conversa que você tem... Você não pode não continuar, né? Só você está junto ali, então você tem que, de alguma maneira, resolver. Tem que deixar essa relação saudável, né? E quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se alinha, quanto mais a gente debate, menos chance do ruído virar um problema. Sim.
Não quer dizer que seja fácil, porque às vezes a gente evita conversas difíceis na vida, né? Na vida pessoal, na vida amorosa, na vida com amigos. A gente evita conversas difíceis, mas com os sócios é fundamental que a gente opte por ter as conversas difíceis com frequência, para que o ruído não vire um problemão, né? Sim, exato. Ter claro cada um o que... Acho que é o que você falou também, como empresa, né? Ter claro quais são os valores, né? E compromissos de cada um, né? Porque aí fica... Sim, esse é um pacote que eu gosto muito. Assim, sempre que a gente faz esse trabalho com cliente de consultoria, a gente junta os sócios e aí a gente chega numa conclusão do que é inegociável. Né? E normalmente esse momento de expansão é super delicado, porque assim, a gente volta. O que é inegociável? Inegociável para a gente é transparência, é a gente buscar a solução, é ter o melhor para o cliente, é ter a melhor equipe, é ter, buscar tanto de resultado, até os valores. Né? O que é inegociável? A gente bota num pacote o que é inegociável. Beleza, então isso aqui estamos acordados? Estamos todos na mesma página? Beleza, estamos. Legal. Depois, a gente começa a definir quem vai tomar conta do quê. Porque a história do cachorro de 2 donos morre de fome é a mais pura verdade, né? Então, é legal a gente listar e a gente faz um slide mesmo. Então, o Márcio vai tomar conta de financeiro. Não quer dizer que você vai executar o financeiro, mas quem vai ser responsável por auditar o financeiro e prestar contas para os outros sócios vai ser você. A Renata vai ser responsável pelo operacional e controle de qualidade. Não quer dizer que eu vou estar lá fechando todas as massas, mas que se tiver um problema de qualidade, ele vai ser endereçado para mim. E aí a gente se alinha, todo mundo presta suas contas. Meu pai falava uma coisa que, depois de ter problemas com sócios, que eu entendi o que significava. Ele fala: quem tem sócio tem patrão. E muitas vezes a gente ouve isso como uma coisa ruim. Né? E eu fui entendendo que é maravilhoso, porque a hora que você entende que você, a partir do momento que você tem sócio, você precisa prestar contas e você precisa cobrar do outro lado que aquela pessoa precisa entregar. Que no final do dia soluciona uma dor incrível de quem empreende, que é aquela história, aquela sensação de falar: puta, eu estou na última cadeira, a decisão é minha, não tem ninguém para me dar ordem. Tem dia que o que a gente mais quer é que alguém diga para a gente o que fazer, né? Então, se a gente explora isso da maneira correta, fala: pô, eu tenho que azeitar aqui o financeiro, eu tenho que fazer esses controles, tenho que olhar os indicadores, porque dia 5 eu tenho que prestar contas para os meus sócios. Maravilha. Então, isso também ajuda a gente a ter clareza de quais são as nossas prioridades e deixa todo mundo, inclusive os times táticos e operacionais, com clareza de para onde eles endereçam as coisas. E aí tem que fazer o exercício difícil, que é o operacional ficou comigo, qualidade ficou comigo. Você sempre estava lá perto, um monte de coisa vai chegar para você. E aí tem que fazer aquele exercício de falar: fala com a Renata. Sim. Né? Que a gente fica muito tentado no dia a dia aí e resolver o problema, mas que para a gente ter uma estrutura bacana, robusta e eficiente, mais do que tudo, é importante que, cara, não, deixa essa pessoa, ela endereça para ela, ela vai cuidar disso e depois eu vou conversar com ela a respeito desse tema, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? E que acontece muito, assim, e aí, dependendo como você encaminha, né? Se você ouvir esse seu instinto e for tentar resolver tudo, você acaba desautorizando o outro, né? A liderança do outro fica mais fraca por causa disso, né? Então, é uma coisa que a gente já passou e já aprendeu. Eu acho que... Mas eu acho que um outro aprendizado, assim, não dá para fazer isso, pelo menos para a gente entendeu que 100%, assim. É bom ter esse envolvimento também, né? Você não vai tomar uma decisão, mas é bom você estar escutando a pessoa, ouvindo, né? Tá por dentro, assim. Sim. Não significa que você não deve ouvir, né? Mas significa que você precisa alinhar com o outro qual é a melhor decisão para um tema que é de responsabilidade dela, né? Sim. E acho que isso acontece com gerente também, que aí eu acho que é ainda mais difícil, porque antes não tinha um gerente, era você que fazia direto. Aí você precisa criar essa linha tática intermediária, porque senão você vai morrer louco e vai ser ineficiente. Então, você precisa desse cara. Se a equipe vem sempre direto para você, passa por cima do gerente, ou você resolve e não deixa o gerente participar, você está dizendo para todo mundo que ele tem um nome, mas que ele não tem... Exatamente.
função ou voz ativa nenhuma. Sim. Isso, para a liderança, é muito difícil também, né? Porque a liderança não consegue criar esse respeito, até esse hábito dentro da equipe. Eu acho esse um desafio enorme na expansão, porque quando a gente está lá, a gente está resolvendo o tempo todo, você está com a equipe, e aí quando você precisa criar essa linha, tem uma hora que você precisa mesmo tirar o pé e fazer uma terapia ou um processo interno de controle para deixar a coisa fluir sem você, né? Com certeza. E ter a noção, eu acho, a consciência que não vai ficar igual exatamente o que você faria, mas se você não fizer isso, você não consegue fazer as outras coisas. E não, você não consegue crescer, né? Acho que a grande verdade é essa. Se a gente não tiver esse momento... eu parto do pressuposto que a gente tem... Todo mundo tem essa sensação, né? Putz, não vai fazer como eu faria. Não vai fazer no primeiro momento, não vai fazer no segundo momento, mas se você for capacitando e direcionando essa pessoa, em muito pouco tempo ela vai fazer melhor do que você estava fazendo, porque a preocupação dela é muito mais direcionada para aquilo, né? Então ela tem repetição naquele assunto quando você está fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Sim. Essa é outra dor que eu senti muito esse ano, porque o que acontecia, né? Aconteceu toda essa questão que a gente falou. E para mim vinha muito problema meio picado assim de várias áreas, né? Acho que a gente tem a Bia responsável pelo Shiroma, o Joey pelo Deli, pelas cozinhas. Mas fora isso tem um monte de outras coisas que aparecem, né? Sim. Manutenção, aí problema administrativo. E aí eu Aqueles filhos feios que ninguém quer ser pai, né? Tipo manutenção, financeiro, administrativo, contador, advogado. Sim, sim. Aí sei lá, quebrou o cano, não sei da onde, né? E aí eu no começo tentei cuidar assim, mas eu vi que me atrapalhava muito e eu não conseguia focar nas coisas que eram prioridades, assim, né? Então, vários desses problemas eu deleguei, né, para as pessoas e para eu conseguir ser mais produtivo eu escolhi, né? Basicamente, por exemplo, o ano que vem eu escolhi 2 prioridades para mim, para eu trabalhar e estar mais presente, inclusive, né? Porque eu vi, não adianta você comunicar e colocar como deve ser feito, como você deve ser feito, mas você não está lá não meio acompanhar. que do lado, exatamente, porque aí, né, desanda e você não está lá e, né? Eu adoro a diferença entre delegar e delargar. Né? Delegar significa que você vai passar uma informação, vai dar todas as ferramentas, vai acompanhar até que aquela coisa esteja madura e acontecendo sem você precisar estar perto. Né? Mas não é milagre. Não é só um direcionamento. Delargar, você vai, eu falo que é a gestão pombo, sabe? Você vai caga uma regra e vai embora. E aí, dificilmente, as coisas vão estar andando como elas precisam. Né? Exatamente. Então, o aprender a delegar, acho que é uma dor importante da expansão. Com certeza. E tem coisa que a gente adorava fazer e que a gente não vai fazer mais, vamos falar a verdade? Eu passei também. Eu gosto de fazer massa, né? Meu negócio é fazer. Eu já sabia, eu já tinha essa noção, né? De uma hora eu vou mais para a gestão e vou fazer muito menos, né? Eu já tinha isso comigo. Mas até por quanto tempo atrás eu estava, pelo menos um dia aqui vou fazer, né? Eu gosto de ficar fazendo e tal. E eu vi que essa era outra coisa dessas várias coisinhas que não me deixavam focar, era outra coisa que também que ficava me pegando, assim, minha atenção. Pela produção, né? Porque a gente gosta de estar ali, mas isso está drenando a sua energia ou tirando o seu foco de uma outra coisa que é menos delegável do que isso, né? Sim, exatamente. E aí tem uma questão do gosto também, mas aí para mim acho que ficou muito claro, porque como esse exercício que a gente fez no final do ano, os problemas ficaram muito óbvios, assim, então eu falei, agora eu sei onde que eu quero atacar. Então, assim, para mim foi uma até renovação de energia, assim, sabe? Legal. Então já não sinto mais tanta essa função me puxando, assim, sabe? E é engraçado que depois de um tempo, quando a gente faz uma coisa operacional e a gente vai saindo disso e ficando menos, aí a gente tem aquela, não, mas eu vou uma vez por semana. Aí o que acontece? A gente atrapalha. Em vez de ajudar, você atrapalha a equipe, né? Porque eles têm ali um ritmo de trabalho e você não estando todo dia, você perde o ritmo. Sim. Não tem milagre, né? Sim. E aí eu senti muito, eu lembro desse momento, falando, nossa, eu estou atrapalhando dentro da cozinha, eu preciso sair daqui.
né? E preciso confiar que essa galera vai fazer melhor que eu, porque eles estão fazendo... Esse é o ponto de foco deles, né? Então, eles vão fazer melhor que eu, com certeza. E hoje, eu me livrei completamente dessa culpa ou até dessa sensação, sabe? Porque eu, de fato, né, em Recruit to Go, por exemplo, eu faço um trabalho muito mais estratégico. A equipe toca o operacional lindamente, e se eu for entrar na cozinha hoje, assim, eu não tenho 10% da habilidade que a Shirley, que está lá todo dia, tem. Sim, né? Então, eu vou atrapalhar com certeza. E é bom a gente ir também dando essa liberdade e essa autonomia para a equipe, né? Eles também ficam felizes de falar, pô, o Márcio não precisa mais entrar na cozinha. Legal, isso é uma conquista. Sim. Para mim, eu sempre tenho os dois pontos. Eu acho que esse é um objetivo, né? E é uma coisa que a gente faz bastante, assim, a gente dá bastante liberdade e responsabilidade para os líderes, né? Só que, ao mesmo tempo, aí é uma coisa de valor, assim, que não é de certo ou errado, né? Mas é uma coisa que eu acredito que é de você estar ali como líder, mas também estar ali para o time, assim, né? Então, vira e mexe. Agora, né? A gente está numa produção de Natal, por exemplo. Então, é uma produção grande. O Natal sempre é uma data importante para a gente no delivery, né? E na deli também vai ser. Então, a gente está nesse multirão de produção, né? Aí, claro, eu estou lá também, né, ajudando. Mas nesses momentos, assim, eu acho que é importante... Momentos críticos, você tá ali no campo, né? Sim, eu acho que isso é legal. Assim, momentos que a gente sabe que um braço faz falta, você tá ali acompanhando. Até para as pessoas entenderem, assim, porque isso é cultura também, sim, né? No final das contas, você está mostrando para as suas lideranças, fala, quando apertar, a gente pula para dentro. Isso faz parte de quem a gente é, né? Sim, exatamente. E tem um aprendizado que você me falou que você está no meio do olho do furacão. A gente não está fazendo esse papo para trazer grandes soluções, mas para abrir a conversa mesmo. E eu gosto muito desse lugar, né? Quando a gente se bota vulnerável e fala, pô, acontece tudo isso mesmo, aconteceu comigo, está acontecendo com vocês e é normal. Mas qual foi a coisa que você, olhando hoje, assim, desse pouco que você já avançou, falar, putz, isso aqui foi um puta aprendizado e eu teria feito diferente? Olha, acho que tem alguns. Eu acho que sistema, né? Falando de sistema. A gente tinha um sistema que a gente tocava ele mais ou menos e a gente acabava não usando para nada, basicamente. O back-office, né? O frente de caixa a gente usa, obviamente. E aí a gente tinha um trabalho lá de ficar alimentando, né? O banco de dados está tudo bagunçado e não usava. E aí o que a gente decidiu, a gente largou a mão do back-office, da retaguarda. A gente falou, vamos focar no que a gente precisa. Então, vamos fazer as coisas que a gente precisa, né? Ficha técnica, a gente já estava fazendo alguma coisa, mas a gente falou, vamos fazer ficha técnica de todos. A gente fazia no Excel mesmo, né? Sim. E compra, vamos fazer o pedido de compras, vamos fazer o espelho para a pessoa receber lá e anotar. E a gente começou a montar isso, assim, né? E aí eu acho que foi muito bom porque você vê a real por que você usaria o sistema. Então, hoje, aí a meta já para o começo do ano já é implantar o sistema, começar, né? Contratar, implantar até o meio do mês. Mas a gente já vai implantar mais maduro, assim, sabendo o que realmente importa, né? Tipo, hoje a gente já sabe, tipo, o cadastro, o banco de dados. Se a gente não tiver ele bonitinho, não vai conseguir nem usar, né? E às vezes, quando a gente deixa organizado antes de crescer, a gente vai sofrer muito menos para refazer depois, né? Com certeza. Mas no fim é um equilíbrio, né? Porque eu acho utópico a gente falar a gente vai resolver todos os problemas primeiro para depois a gente crescer, né? Eu acho que tem um tanto que eu acho que talvez seja uma questão de escolhas, fazer uma tabela, sabe? Falar isso aqui a gente vai estruturar. Então, a gente vai controlar custo, a gente vai ajustar o sistema. Isso aqui a gente não vai ser kamikaze. Tem os outros pontos que fala, pô, vamos deixar estourar e depois a gente resolve. Sim. Esse mapeamento pode ser muito legal, né? Não, acho que tem que ser feito, acho, né? Eu falo escolher as batalhas. Sim. Né? Não adianta você querer lutar todas que você vai perder todas, né? Então, eu acho que é meio por aí.
Se eu pudesse deixar uma dica para quem está ouvindo, assim, na fase da expansão, acho que você falou de sistema, e sistema, se a gente arruma antes, realmente, na hora que a gente dá o play, fica muito... A gente já tem dado, né? E aí, com dados, você toma decisões muito mais inteligentes. Sim. E eu falaria de custo. Porque custo, quando a gente controla pequenininho e você cresce com custo controlado, porra, isso dá um alívio danado, assim, tanto de CMV, de mão de obra, de entender, de fazer planejamento. Porque se você tá com CMV ali, meu CMV tá em 35, o ideal é 28, arruma e depois você dá o play. Porque se tá em 35... No pequenininho, a hora que você crescer, ele vai para 40 e cacetada. Sim. E aí você vai ficar com dificuldade de pagar a conta, né? Sim. Tem um agravante do nosso tipo de cozinha que a gente sempre está colocando prato novo. Uhum. Então, acho que mais do que ter o CMV controlado do prato, é ter o processo, né, de vou desenvolver o prato, já vou colocar na ficha, já vou, né, checar e já vou lançar. Ter esse processo todo já meio que azeitado. Né? Sim. E sabe uma coisa que é muito legal e que acho que se vocês não passaram ainda, vai começar a chegar, que é o seguinte: quando a gente começa a se dedicar muito a CMV, entender todas as nuances, etc., a gente começa a fazer um trabalho inverso, que não é criar para ver como está o CMV, que é entender o que é estratégico para criar com base no que eu preciso de números. Então você começa a falar, puta, eu preciso de um prato campeão de venda com CMV baixo para ele ajudar a baixar meu CMV real. Aí você começa a fazer engenharia de cardápio, aí você começa a fazer estratégia, que é diferente de só criar. Né? Você começa a usar essa base para criar inteligente. Sim, sim. Isso a gente... No começo, a gente vendia muita massa, né? Até pelo negócio. E aí a gente foi trabalhando mais nos antepassos, nas entradas. E aí foi muito nítido, né? O pessoal começou a entender a nossa linha de outros pratos que não massa. E aí isso traz um impacto direto, né? Hoje a gente olha para isso de uma forma um pouco mais estratégica, no sentido de... por exemplo, um prato que é muito bom é ostra. Né? Ostra... o trabalho em si, né, não é muito grande. A transformação, vamos dizer assim, não é grande. É um prato que, normalmente, a pessoa come uma ostra e ainda come um antipasto. Então, o fato dela estar lá, ela já aumenta o ticket médio meio que automaticamente. Né? Mas é só uma coisa relacionada ao sistema, que é uma coisa que a gente está sentindo muita falta, e é uma coisa que eu queria implantar, pelo menos até 2026. Que é por não ter o sistema a gente não consegue fazer ainda, mas que é ter um sistema de acompanhamento de desempenho de cada área, sabe? Tá. E então tem vários campos aí, né? O plano é atrelar a parte de inspeção sanitária, né? Da nutricionista, o custo é um bom indicador. No caso do salão, é a satisfação dos clientes. E aí conseguir juntar criar os tudo indicadores. Isso, né? E alimentar as lideranças todo mês com isso e deixar os objetivos claros, sabe? É uma coisa que eu vejo que facilitaria muito a nossa gestão. Sim. E o alinhamento do objetivo da empresa mesmo, sem ter que ficar toda hora martelando nas pessoas. Isso já automaticamente já alinha, né? Isso é muito legal, porque você define os indicadores, define responsabilidades e faz o checkpoint mensal, semanal, aí cada área ou cada estrutura de reunião vai ter uma demanda, onde cada líder apresenta os seus resultados e quando a gente... Né, eu gosto sempre de olhar o que passou e qual que é a estratégia que a gente tem para melhorar o que aconteceu ou para perpetuar um negócio que foi bom daqui para frente, né? Então acho que é ir encaixando isso. Então primeiro tem uma fase de planejamento, estruturação, treinamento, capacitação e aí depois a consistência, né? Que eu acho que o grande diferencial é a capacidade que a gente tem de manter a coisa na mesma velocidade, né? Porque no começo toda vassoura varre bem,
todo mundo começa forte, a diferença é o que faz, é quem consegue manter o ritmo, né? Então, depois desse trabalho de consistência, se a gente pegar as marcas que realmente vão crescendo e se mantendo no mercado, até estava com os meninos do Le Jazz há um tempo atrás, e acho que essa é uma característica do que eles conseguem trazer. Companhia tradicional de comércio é a mesma coisa, consistência. Exatamente. Né? Isso está ligado a tudo que a gente faz, a serviço, a produto, a formação de time, a contratação, alinhamentos no dia a dia, botar os líderes na mesma página e se apaixonar pela repetição. Sim. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, isso seria uma coisa que, se a gente tivesse feito antes, toda essa parte, acho que seria muito mais tranquila essa expansão, né? Sim. Com certeza. Acabamos deixando à vontade, né? Vamos lá, vamos fazer a gente negligenciou essa parte. Acho que foi uma coisa que seria importante ter feito antes, com certeza. Sim, e agora vira aprendizado para os próximos passos, Sim. né? Não dá para ter outro passo sem ter isso agora. Sim. Não, e acho que muito legal também a gente entender que agora é o momento, assim, a gente deu um passo e todo o crescimento ou todo o compromisso de mais responsabilidade demanda um tempo de calmaria para a gente olhar para dentro e organizar a casa, né? Tem muita coisa que a gente consegue se preparar para crescer e tem coisa que a gente vai crescer e depois tem que voltar e arrumar. Aí tá tudo no jeito, a gente pode dar mais um passo, né? Sim. Sempre é o equilíbrio, né? Sim. Se quiser fazer tudo certinho antes, também você vai... Você É não vai conseguir utópico. fazer, você não vai ter gente para fazer, não vai ter rentabilidade para fazer, né? Exato. Não, eu acho que tem uma parte que é organização e planejamento e tem uma parte que é botar as caras e ir acertando, trocar a roda com o carro andando, né? Sim. Querido, muito obrigada. Que 25 Obrigado. seja um ano incrível para vocês. Agora somos vizinhos, então a gente vai se ver bastante. Muito obrigada sim. pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer.